Salve, galera! Começando mais um videozaço aqui nesse canal, hein? Eu, professor Gabriel, estou aqui para ajudar você a buscar a sua pontuação máxima lá na sua prova de Ciências da Natureza do Enem. Lógico que pensando no eixo de biologia, você precisa de biologia? Tem peso maior biologia lá no Enem para você, na universidade que você vai prestar? Não sei, hein, professor? Então é hora de estudar isso aí também, beleza? É importante você ter essa informação para saber se a biologia tem um peso maior para você. E se tiver, você está no lugar certo. E mesmo que não tenha um peso maior, você precisa acertar as questões de biologia do Enem para pontuar, até porque as questões de biologia são questões fáceis que a galera costuma acertar. Então você também não vai errar, né? Não vai vacilar com isso daí, tá bom? Mas antes, não deixa de seguir o Prof nas redes sociais, que eu sempre estou avisando sobre novidades do canal, tá? Então você tem aqui, ó, dá essa dedada aqui, ó, no botão de se inscrever no canal e também não esquece de seguir o Prof aqui no Instagram, beleza? Gabriel MD _Souza, é nóis. Se inscreva neste canal aqui, lindo e maravilhoso, tá bom? Sem mais delongas, hoje nós vamos continuar a falar daquele assunto que pega todo mundo no Enem. E qual assunto que é? A ecologia. Tem muito assunto de ecologia importante para a gente discutir. E um deles consegue relacionar vários fatores ao mesmo tempo, que nós vamos falar agora, pensando nesse tema, resolvendo uma questão. Então, eu vou projetar aqui a questãozinha para você ver, e aí você vai perceber como esse tema é extremamente importante. Se você ainda não ouviu falar disso, fica ligado, que é legal pra caramba. E que tema é esse? É esse tema aqui lindo e maravilhoso, ó. Se liga. Então eu tenho aqui uma situação onde ele fala assim na questão, ó, observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. E aí tem duas situações, lado A, com menor fluxo de nutriente, que é o que ele fala aqui, ó, com menor fluxo de nutriente, e depois eu tenho o meu lado B, tá? Com o quê? Com maior fluxo de nutrientes. No lado B, você consegue observar uma maior quantidade de nutrientes. Só que quando você vai mais para baixo, aqui, ó, nos ambientes marinhos, você percebe que no lado A você tem oxigênio, mas olha no lado B. Aqui então é que entra o X da nossa questão. Qual a relação da falta de oxigênio com maior fluxo de nutrientes? É essa sacada que você precisa ter. É essa sacada que você precisa manjar para conseguir resolver essa questão. Então, olha só, presta atenção aqui no prof. Quando você tem o aumento de nutrientes no ambiente aquático, seja ele de água doce ou seja ele marinho, esse aumento de nutrientes, principalmente de nutrientes à base de fósforo e de nitrogênio, você vai ter o quê? Você vai ter o desenvolvimento de alguns organismos na água. Você pode ter um processo de floração das algas que ficam na superfície. Você tem ali depois também um aumento de organismos decompositores, tá? E isso vai causar um problema depois consequente disso. A consequência disso é você ter um decréscimo de oxigênio. Por quê, professor? O que que acontece? Como chama isso daí tudo? O aumento de matéria orgânica na água provoca um fenômeno chamado eutrofização. E o que que é a eutrofização? A eutrofização é uma sequência de eventos no ambiente aquático que vai promover a queda da concentração de oxigênio e consequente morte dos organismos que dependem do oxigênio dissolvido na água para sobreviver. Então, vamos pensar em algumas possibilidades. Aumentou a quantidade de matéria orgânica, aquelas algas que ficam na superfície da água, que tem o seu controle ali natural, porque a baixa concentração de nutriente fica igual aquele lado A que a gente viu ali na questão. Não tem tanto organismo ali em suspensão. Agora, quando você tem muito nutriente na água, o que vai acontecer? Essas algas têm mais nutriente, começam a se desenvolver mais, se proliferam, e aí você forma um manto ali na superfície da água que não permite a entrada de luz. Você inibe a entrada de luz. E aí aquelas plantas, aqueles vegetais que estão mais no fundo, perdem a capacidade de fazer fotossíntese. E qual que é a importância desses vegetais que estão mais no fundo? É que são eles os responsáveis pela produção do oxigênio
na fotossíntese que se dissolve na água. Porque o oxigênio das algas que estão em suspensão vai para a atmosfera, que é o oxigênio atmosférico que a gente usa para respirar. Agora, o oxigênio que fica dissolvido na água, ele é oxigênio produzido pelas plantas que ficam no fundo. Quando você prolifera as algas da superfície e não permite a passagem de luz, aqueles organismos fotossintetizantes do fundo não conseguem mais fazer fotossíntese. E se eles não fazem mais fotossíntese, não dissolve mais oxigênio na água. Então você diminui a produção de oxigênio. Beleza? Isso é um fator. Depois, essas algas da superfície começam a morrer. E aí você tem mais matéria orgânica na água. Os organismos decompositores aeróbios que usam o oxigênio para produzir energia para eles, começam a consumir essa matéria orgânica, se proliferam pra caramba, mas também consomem o oxigênio que está dissolvido na água. E aí vai diminuindo a concentração de oxigênio. Esse oxigênio não é reposto, porque lá no fundo a galera já morreu também, porque não podia fazer fotossíntese. O organismo fotossintetizante não faz fotossíntese, não tem nutriente, morre. Então você não tem ninguém produzindo oxigênio para repor, você começa a consumir o oxigênio por causa desses decompositores aeróbios que se proliferaram, e aí chega uma hora que acaba o oxigênio. Nisso já morreu peixe, já morreu planta, você está matando toda aquela região ali aquática, onde você teve esse acúmulo de matéria orgânica inicial, que deu start ao processo. Beleza? Acumula ainda mais matéria orgânica no ambiente. Fechou? Entendeu? E aí o que acontece? Proliferam aqueles micro-organismos anaeróbios. Por isso que em locais onde você sente aquele cheiro de ovo podre, que são locais de rios, que a gente chama de rios, lagos, locais poluídos, a gente fala que esse lugar está morto, porque ali só tem organismos anaeróbios. E são essas bactérias anaeróbias que fazem ali o seu processo metabólico usando aquela matéria orgânica acumulada na água, elas, no processo metabólico delas, elas liberam gás metano. E o gás metano tem aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro de peidão, tá bom? Até porque o gás metano é produzido também por bactérias que ficam lá no seu intestino. No intestino também dos bovinos, do boizinho, da vaquinha. Então, o seu peidão, peidão do boi e produto do metabolismo de bactérias anaeróbias tem esse mesmo cheiro fedidão. Por isso que quando você passa lá em São Paulo, por exemplo, perto do Tietê, perto do Rio Pinheiros, você sente este cheiro, porque é o metabolismo dessas bactérias anaeróbias que estão metabolizando a matéria orgânica que está acumulada ali naquele ambiente aquático, que está eutrofizado. Então, olha só, a pergunta que fica é, de onde vem essa matéria orgânica? Que faz proliferar os organismos na água e acaba esgotando o oxigênio e matando todo mundo. Essa matéria orgânica, ela pode ser oriunda do esgoto doméstico, que é lançado direto nos rios, lagos e mares. Esta matéria orgânica pode vir do que? Da água de irrigação de plantações, onde a plantação foi adubada, e aí o adubo foi levado junto com a água de irrigação, e lá está cheio de composto fosfatado nitrogenado. É isso, professor? É. Então, esse acúmulo de compostos nitrogenados e fosfatados é o que pode provocar esse processo que nós chamamos de eutrofização, tá? Então, vamos voltar na questão para ver aí qual é a nossa resposta correta. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? Lixiviação? Não. Eutrofização? Com certeza. Eutrofização é a nossa resposta correta. Eutrofização. Resposta B de Bosque, nessa questão. B de Bosque, tá? Então, a eutrofização é o processo responsável por diminuir a concentração do oxigênio dissolvido na água. Por quê? Por causa de tudo isso que o prof comentou com você. Então, esse processo de eutrofização, ele é gravíssimo, ele arrebenta com o ecossistema aquático. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que mais a gente tem é liberação de esgoto. E pensando no nosso país, que é agrícola, muito da água, da chuva também, que pode lixiviar o solo e levar, né, esses compostos nitrogenados e fosfatados para a água, que é matéria orgânica, que vai promover ali floração de alga, vai promover o desenvolvimento de micro-organismos aeróbios, e eles vão consumir o oxigênio dissolvido, não vão deixar a galera que está lá no fundo fazer fotossíntese, porque vai formar ali uma camada, né,
na superfície da água que impede a fotossíntese e aí já era. Aí o bicho pega. Beleza? Então era isso que o Prof tinha para falar hoje. Se você curtiu esse videozão, deixa aquele seu like monstro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para o Enem e para os vestibulares. E fica aqui a dica do Prof. Eutrofização cai e cai muito. Então dá um likeão, deixa seu comentário no vídeo, que é muito importante para o Prof, para que o YouTube possa aí oferecer esse vídeo para outras pessoas assistirem também, beleza? Quer aprender mais biologia, quer saber mais assuntos, se aprofundar ainda mais, porque a biologia é importante para você nas provas de vestibular Enem? Vem com o Prof, deixa um recado aqui que a gente entra em contato com você, porque o Prof vai lançar agora em setembro um curso básico, que não é nem básico, mas é um curso essencial de biologia, essencial. Tudo o que você precisa saber para acertar qualquer questão de biologia nos vestibulares e no Enem. Tudo na prática, é biologia na prática. Vamos trabalhar 100% com resolução de exercícios. Vem com a gente, que esse curso vai ser top e eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nozes.